Sejam todos muito bem-vindos a essa terceira temporada do Pod Tia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu já vou te contar, mas presta atenção que nessa terceira temporada a gente tá cheio de coisas maravilhosas pra vocês. Todas as segundas-feiras temos Book Listening Mondays pra você treinar o seu listening. Terças e quintas temos o Express Yourself pra você aprender uma expressão idiomática com a tia. Nas quartas-feiras os nossos convidados maravilhosos. E às sextas-feiras teremos o Pod Tia, que é um bate-papo super informal, onde a gente toma um café e responde um monte de perguntas. E eu estou aqui com esta maravilhosa diva divina. Lerei toda a mini bio, porque tem tanta coisa nessa bio aqui, minha gente, vocês não têm noção. Juliana Góes é minha convidada, jornalista, autora best-seller, investidora de impacto, pioneira na criação de conteúdo digital no Brasil, tá? Ela capinou muito mato nesse Brasil, minha gente. Referência em inteligência emocional e autoconhecimento, mãe de 2, cofundadora do Zen App e impacta milhões de pessoas todos os dias com o seu conteúdo. Thank you so much for being here. Thank you, my dear. I love you so much. It's an honor to be here. And I'm so happy. Really. Are we gonna speak in English or Portuguese? I think this is gonna be a little bilingual. Oh, I like that. This is us. I think it's easier. Na verdade, gente, é sempre assim. Sempre que a gente se encontra, é um pouco em português, daqui a pouco a gente engata no inglês e vai e volta, e é isso. E eu fico colocando na minha mente, fale inglês com a tia, fale inglês com ela, porque afinal de contas, ela foi a sua grande escola de inglês. Eu conto ou você conta, amiga? Será que a gente deve contar essa história? A gente vai revelar a nossa idade, eu acho, amiga, mas tá bom. A gente tá protagonista, a gente tá pronta, né? Pra isso. E hoje em dia a gente tem que bater no peito e falar, that's it, I'm turning 40 soon. So I have to be proud of myself. Of that. Até porque 40 is the new 20s. Yeah. You know. I feel better now than when I was 20. Eu também não trocaria meus 47 anos por nada nessa vida. Mas a nossa história goes way back, né, Ju? Conta pra eles como que a gente se conheceu. Vamos voltar aos anos 2000. Quem era você nos anos 2000? Você que você não era ouvia? Juliana Góes e eu também não era tia do inglês. Eu era só a Marcela. Eu né? era uma menina que pegava o meu patins inline, calçava Verdade. ele às terças e quintas depois da escola e patinava ali uns 4 quilômetros loucamente, porque eu não tinha ciclovia, né? Então Verdade. eu ia assim, Na rua. vida louca, minha amiga. Quem olha pra mim assim, sentada, arrumadinha, não imagina, né? Mas ia lá patinando vida louca com uma amiga também, Marcela. Indo Verdade. pra encontrar quem? A Marcela. Essa Marcela, a tia do inglês, que também não era tia do inglês não ainda. Não era, né, Ju? Você sempre foi, você nasceu, né? É que você descobriu depois. É que depois eu descobri essa persona, verdade. Exato. Verdade. Mas eu descobri antes, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar com você dos meus 16 aos 18. Era ali, prestes a entrar na faculdade. Eu já sabia que eu queria ser comunicadora. E como, pelo menos assim, a minha circunstância familiar naquela época não me permitiu fazer uma escola de inglês como minhas amigas que faziam inglês há 8 anos, né? E eu sempre me sentia assim, um pouco mais ou menos, mas até que eu era empenhada, digamos assim. Eu fazia o melhor com o que eu tinha. Muito boa aluna, gente, excelente. Eu gosto de estudar. Excelente, aluna recordista. Mas essa daqui já tinha metodologia naquela época. Então a gente ia pra aula ver filme, cantar música, a gente fazia karaokê, fazia fill the blanks, fazia um monte de coisa legal, né? A gente via série. A gente tampava as legendas da série. Na televisão. VHS. Exato. Então, gente, eu conheci a Marcela nessa época e eu gostei muito ela era muito diferenciada, ela ainda é, né? Mas eu sentia que era ter uma teacher, assim, jovem, autêntica, divertida, não tinha mau tempo, porque pensa, eu dormia tarde, acordava cedo pra ir pra escola, era o horário da aula que eu tava caindo de sono e com ela não tinha sono, porque era muito legal. Em 2 anos, ela fez por mim algo que eu não via nem as minhas amigas que estudaram 8, 9, 10 anos em escolas. O meu inglês, quando eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, através do esporte, porque eu fui patinadora artística, e eu tive chance de ir para campeonatos mundiais, eu falava inglês para mim e para todo mundo da turma, né? Sim. Porque eu falava tão bem e eu me senti essa autoconfiança quando você adquire um conhecimento e coloca ele pro mundo. Essa autoconfiança ninguém tira da gente, né? E muitas vezes não se fala sobre isso. Você tem que falar inglês por causa do mercado de trabalho. Cara,
pela sua autoestima, pela sua autoconfiança. E eu adquiri isso naquela época e Sim. fez muita diferença. Pela maneira como você se enxerga, né, Ju? Eu acho que a gente vai falar um pouco desse caminho de autoconhecimento, até porque a Ju tá muito, né, nesse caminho há um grande tempo e é mentora de autoconhecimento, mas eu queria contar um pouco pra galera, porque assim, do meu ponto de vista como professora, você é uma excelente aluna, assim, é uma aprendiz que tem um coração muito treinável, né? Então você aceita feedback, você se conserta, você é muito humble nesse sentido de aprendizado. Você acha que isso tem a ver com o fato de você ter sido atleta, Ju? Opa, bastante. E também eu tive pais que me orientavam muito. E eu queria me sentir bem. E como eu me sentia bem? Sendo uma boa filha. Só que tem os dois lados, né? Porque eu acredito que toda personalidade, todo temperamento tem sua luz e sua sombra. Tá. Então eu tenho muita facilidade de ser guiada, de ter uma professora, de ter um mentor. Eu gosto de entregar resultado. Só que chega uma hora em que a gente tem que fazer isso por nós mesmas, né? Como que eu sou a minha líder, né, dos meus compromissos, dos meus projetos, sem ter alguém ali o tempo todo, que também é algo que você me ensinou. Verdade. De colocar e de você se incentivar e de você tirar essas coisas do rascunho. Então, sim, eu gosto de estudar, eu tenho facilidade, mas a gente ativar esses outros lados da personalidade que talvez sejam contraintuitivos no primeiro momento. Porque para e pensa, a gente quer ter autonomia. Você não quer passar o resto da mesma forma como você tem o seu método. Os seus alunos, mentorados, passam X tempo com você. E depois você fala, babe, go, just go and fly higher. E aí precisa ter isso. E eventualmente, como a gente vai voltar a fazer as nossas sessões de mentoria, para eu manter esse inglês ali, porque o meu negócio agora é ser palestrante internacional, e você me ajudou a chegar lá. Gente, é chiquérrima essa história, vocês vão ver só. E o que você fala é muito importante, Ju, para as pessoas entenderem que a falar inglês também é uma habilidade muscular. Então, a gente fica rusty de verdade, não é? Tipo, igual você, quando você para de ir na musculação, aí você vai puxar um peso, você já não aguenta mais aquilo que você aguentava antes. E aí, você vai voltar a puxar aquele mesmo peso, mas é óbvio que não vai ser igual no primeiro momento. Então, o inglês tem muito dessa nuance. Até porque quando quando a Ju foi palestrar na Mind Valley o ano passado, a gente vai contar essa história pra vocês, foi exatamente, não é que ela deixou de falar inglês, o inglês da Ju é maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Ela super representa, fala muito bem, mas é lógico que ela precisava de uma preparação muscular, emocional, pra estar em cima daquele palco também, né? Com toda certeza, porque olha, o que eu vou dizer pra vocês? Eu sou mentora de mulheres, eu estudo psicologia positiva, neurociência, tô há muitos anos desvendando esses caminhos do comportamento, e eu mesma passo por momentos em que os meus sabotadores, e você também fala muito sobre isso, estão lá gritando e tomando conta. Só que o que a gente aprende nesse caminho? Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sabotadores. Eles são reflexos de um mecanismo que quer me proteger, do mecanismo de defesa que tá ali inconsciente, que quer evitar que você passe vergonha, quer evitar que você cometa erros. Só que como é que a gente vai viver acertando 100% do tempo? Não vive acertando 100% do tempo. Cada vez que vier um sabotador pra você, o que eu te digo? Agradece ele por estar ali. Ele tem uma intenção positiva, mas fala, bye, babe. Bye, I have a life and I have my project, so now I must keep going. E você precisa continuar, segue o baile. E aí é esse lugar da gente encontrar, de se incentivar, de se dizer uma palavra positiva. Porque até na aprendizagem, que é algo que você ensina, é algo que eu tenho estudado muito, para que você aprenda de fato, você precisa ter autocompaixão. Total, você precisa se autoacolher. Não dá pra você ficar se criticando o tempo inteiro, senão você desiste, né, Ju? E isso sabota os caminhos neurais do aprendizado. Então, se você tá no auto-julgamento, na autocrítica de forma muito elevada, isso trava as áreas do seu cérebro responsáveis pelo aprendizado. E é aí que você tem que se pegar no pulo. Porque se você não tiver uma relação saudável com você, meu bem, dificilmente você vai conseguir fazer uma transformação, especialmente de comportamento, Sim. saindo desse lugar limitante em que você tá muito à mercê dos sabotadores e se vendo como protagonista e líder da sua história. Então, é aprender todos os dias. Fez a aula com a tia, entrou na mentoria da tia, acabou,
É isso, awesome! É isso. Hoje Todo meu mesmo, próprio lado. eu tava fazendo feedback de alguns exercícios da mentoria e uma aluna escreveu assim: eu acertei 8 perguntas das 10 que você fez no quiz. Estou triste. E aí a minha primeira resposta é sempre: cara, 80% de acerto. Você tem muito mais coisa pra estar celebrando do que pra estar se martirizando. Então, Exato. para de. Gente, sai desse lugar de eu tenho que acertar tudo, eu tenho que ser perfeito sempre. Não dá, a gente não é. And that's it. Não E dá tá pra tudo bem. sustentar isso. E isso também sabota demais nossos avanços. Com certeza, com certeza. Ju, vamos falar um pouquinho dessa carreira que você começou. Primeiro que você saiu do jornalismo tradicional, né? Porque você já sabia que, na época que você fazia aula comigo, que você queria ser jornalista. E aí você fez um pouco daquele jornalismo mais tradicional. E aí você transicionou para a internet. Como que foi esse ímpeto? Por que você teve essa vontade de sair daquela coisa mais caixinha e criar uma coisa mais tua? Eu tinha um chamado dentro de mim, era uma coisa assim que me levava a coloque sua voz pro mundo, coloque sua voz pro mundo, coloque suas verdades pro mundo e sirva, contribua. E eu não sabia muito bem como fazer isso. A internet estava assim muito começando, a gente não tinha ainda Era aqui blog, no Brasil, era blog. Fotolog. Verdade, Orkut. eu tive. Ai, Tava meu Deus. começando a época de Twitter naquela época. Instagram ainda não existia. Enfim, o YouTube tava ali como uma oportunidade, mas ninguém sabia muito bem pra quê, porque naquela época a gente só assistia o quê? Clipe de música no YouTube. Verdade, verdade. Era isso que a gente via no YouTube, não tinha, assim, criação de conteúdo. E foi muito interessante, porque um dia foi um sopro de uma pessoa que me acompanhava, gostava muito de mim, falou: Ju, por que você não faz um canal ensinando maquiagem? Você é tão boa com isso, né? Até nas épocas de patinação eu maquiava minhas amigas, adorava produzir elas e ficava super feliz. Ou seja, era um tipo de serviço. Contribuição, né? Contribuição. Você só não sabia exatamente que ia ser o que é hoje, né? Exato. Daí eu falei, então tá, colocar minha voz, ajudar as pessoas a se sentirem bem, tenho vontade de fazer isso. Quero complementar o que eu já faço na TV, mas de repente, do meu ponto de vista, com o meu jeito, com os assuntos que eu sinto que eu quero trazer, e eu comecei muito no escuro. Meu primeiro Smoke Eyes da vida foi com você, tá? Ai, gente, que orgulho, desculpa, tá, gente? Me deixa. Não, e você sempre se maquiou super bem. E aí eu comecei com uma câmera super simples, dentro de um banheiro cheio de eco, com uma luz horrorosa. Eu colocava 2 latas, que foi uma lata de, sei lá do que era, acho que de promoção de papel higiênico, ganhava uma lata bonita. Aí colocava 2 latas, uma empilhada na outra, com a câmera, não tinha tripé, não tinha nada. Só que a gente perdeu a capacidade de começar da onde a gente tá. E daí o que a gente faz? Não tô pronto o suficiente, não tenho os recursos suficientes, eu não vou começar agora, e a vida vai passando. Se eu não tivesse sido uma das pioneiras na criação de conteúdo aqui no Brasil, lá em 2008, eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Eu comecei sem tantos recursos, mas com muita vontade, muito recurso interno, muita vontade de ser uma contribuição na vida das pessoas, porque eu senti um grande vazio de ser só uma cara bonita, Sim. que teve um espaço na mídia, Tá. mas que não tava ali servindo pra nada, entende? Como foi essa transição? Porque em algum momento você sentiu esse chamado e aí você começou a fazer mais coisas ligadas à beleza, à autoestima, nesse sentido bem menos profundo do que o que você faz agora. Exato. Essa transição de, acho que ainda tá pouco, né? Eu posso ir mais do que isso. Como foi? Você sofreu com essa transição? Sofri. Quando a gente olha de fora alguém que Chegou lá. pivotou alguma coisa, que chegou lá, que virou a chave, né? Sendo que a chave não vira do dia pra noite, né? A gente fala, uau! Foi um processo, mas né, Ju? ninguém tá vendo o bastidor da transição. Nenhuma transição é simples ou fácil. E naquele momento em que eu senti de começar a compartilhar conteúdo sobre saúde mental e comportamento, eram pouquíssimas pautas direcionadas a isso. No YouTube, então, pouquíssimo. Quais eram os medos, Ju? Porque teve medo. Geralmente tem medo nesses chamados, né? De não ter a propriedade, de não ter o recurso, assim, o conhecimento, porque eu não tinha nenhuma chancela acadêmica para isso. Mas eu sempre fui uma pessoa que os outros gostavam de ouvir, de pedir aconselhamento. E durante anos, olha só, às vezes tá nas entrelinhas, durante anos algumas pessoas, falavam assim nos comentários dos tutoriais de maquiagem, Ju,
Olha, linda maquiagem, beleza, mas eu nem ligo pra isso, nem me maquio. Eu tô aqui porque sua voz me acalma. Sua voz me acalma, sua voz me acalma, Uau, sua que voz me acalma. legal. De forma recorrente. Então, muitas vezes, o seu servir, quando você tá confusa sobre o que você realmente veio fazer nesse mundo, as pessoas te pedem ajuda pra quê? O que elas reconhecem em você como pontos fortes, como contribuição que talvez você não esteja vendo? Ou seja, o meu tom de voz, a minha fala acalmava as pessoas. E naquela época em que eu tava falando, eu não aguento mais, de repente, só falar sobre beleza, eu não me vejo mais fazendo isso pros próximos anos. O que eu vou fazer? Aí, né? Eu tô confusa, eu tenho tudo. Eu tinha altos contratos, eu tinha oportunidades, viagens internacionais. Eu sou uma ingrata. O que eu vou fazer? Fala a verdade. Tinha também isso, né? De essa voz verdade. na cabeça falando, nossa, mas que ingratidão. Imagina, você tá no auge, você tá no auge de novo, você vai virar as costas e vai recomeçar. Mas recomece. Porque recomeçar é só pra quem tem muita força, é só pra quem tem muita coragem. Com a gente certeza. Não percebe quando a gente tá recomeçando que a gente tem esses atributos. E no fim nem é do zero, né, Ju? Nunca porque é do aquela zero. estrada que você construiu, ela te dá lastro também pra você dar esse passo lá na frente. Dúvida, O que mais te ajudou a fazer essa transição? Em que você se alicerçou? Foram livros, foram pessoas, foi terapia? O que você fez pra conseguir fazer isso com paz, né? Porque a nossa mente não deixa a gente em paz muitas vezes. Terapia. Né? Foi quando eu comecei a fazer terapia pela primeira vez na vida. Legal. Com uma amiga nossa muito querida, Miriam Pereira, que já esteve aqui. Então, foi estudando esse caminho do comportamento, do autoconhecimento, da neurolinguística, que eu encontrei um suporte emocional que me dissesse, vai em frente, em que eu pudesse olhar os meus medos e inseguranças nos olhos e falasse, tudo bem, faz parte do jogo. A gente só sente isso quando tá crescendo. Verdade. Então, ressignificar as minhas emoções mais desconfortáveis foi o que me ajudou a transicionar. Por isso que eu falo, busque ajuda. Não precisa passar por nada sozinho. Busque ajuda. Fale sobre isso. Tenha um ambiente seguro em que as pessoas sabem te ouvir, porque a gente não tá precisando de palestra nessa hora. Palestra é bom, eu sou palestrante, a gente sabe o quanto empodera, né, um público ali, mas tem momentos em que você precisa se sentir ouvida. E se sentir ouvida, acolhida, sem a pessoa ficar ali apontando o dedo ou dizendo que ela acha melhor. Só o fato de você falar você ajuda se a reorganizar. Organiza, né? É isso. Você sabe. Você estuda isso também. Ajuda a reorganizar esses fluxos intensos, mentais, emocionais, às vezes até espirituais. Com certeza. Precisa botar pra fora. É muito importante. Eu tinha ambiente seguro para conversar, para falar e para experimentar, porque às vezes em transição a gente não precisa dar uma cambalhota e sair ali do outro lado, já mudar tudo da noite pro dia, e às vezes eu nem recomendo isso, né? Só se você estiver realmente passando por uma circunstância em que você precisa, por N motivo, sair daquele lugar. Mas outras transições, vai experimentando o que você vai fazer, qual que é a sua ideia, vai criando um MVP, né, o projeto mínimo viável do que você quer fazer. E aí eu fui colocando algumas pílulas de pensamentos e reflexões e pouco tempo depois, a partir dessa dor, veio o Zen, o meu aplicativo, que hoje está em 150 países, 8 milhões de downloads, e foi realmente um dos projetos, é ainda um dos aplicativos e projetos mais relevantes. Eu tava lá quando ele nasceu, quando ele era um embriãozinho, o Zen. E você estava junto comigo quando a gente gravou as primeiras meditações. As suas meditações em inglês foram as primeiras desse aplicativo. Verdade. Então eu te agradeço muito em cada momento que você deu a mão para mim, e não só através do inglês, mas pela sua amizade, pelo seu olhar, pela sua escuta tão sensível e por você somar os meus projetos, porque você foi muito importante pro Zen também, você é importante. O Zen é maravilhoso, gente. E a gente é reconhecido como um dos principais projetos de saúde mental, de aplicativos, né, pensando nesse mundo mobile, realmente a gente foi um dos primeiros e ainda é referência. Sentir que você deixou uma contribuição muito grande com o mundo, porque você sabe o legado que isso traz, né? O bem-estar que as pessoas sentem. Ju, e para aquelas pessoas que dizem assim, porque eu tenho muito isso, né, na minha jornada dos alunos quando eles chegam, eu falo muito de autoconhecimento, falo muito sobre mindfulness, principalmente, porque a gente sabe o quanto isso é importante na hora de aprender. Eu também preciso estar com uma mente quieta. Mas para aquela pessoa que fala assim, eu não consigo meditar, o que você diria para ela de conselho de mentora? Eu perguntaria, o que é meditação para você?
Porque muitas vezes existe aquela ideia errada de que meditação é sentar em lótus, de perninhas ali cruzadas e não pensar em nada. Sabe quando que a gente vai pensar em nada? Só quando morrer, eu acho. Exatamente. Talvez nem When aí. you're gone, maybe. Maybe not even there. E não, a gente não quer, né, bater as nossas botas ainda, então vamos pensar. O negócio é observar esses pensamentos sem identificação, como eu falei pra vocês no começo. Gente, você não é seus pensamentos, você não é seus sabotadores, tem muito do ego falando ali, ecoando, muito das suas feridas ecoando, e fica um baita ruído, e meditar não é isso. Meditar pode começar através de uma atividade que você goste muito. Perfeito. Por exemplo, pessoas que são ótimas com trabalhos manuais, ou pessoas que têm habilidades com esportes, com corrida, uma luta. Poxa, é um momento de entrega. Sabe quando você não pensa em mais nada? Você tá ali, aqui, agora? Isso é meditação, gente. A gente não precisa reinventar a roda. Então é você se entregar ao momento de refeição. Sente a textura do alimento, o cheiro, observa as cores, usa todos os seus sentidos. Essa é uma dica boa. Sim. Porque geralmente a gente tá com sentidos embotados. Eles estão meio numb, sabe? Total. Quando a gente tá assim, não tá conseguindo usar todos eles. Então, o nosso tato, o olfato, o nosso campo visual, E eu acho que a auditivo. tecnologia tira muito isso da gente também, Tira, né? Apesar tira. de nós sermos criadoras de conteúdos, a gente sabe, Tem uns perigos aí. né, o quanto a gente precisa observar. Ju, esse final de semana especificamente, eu tive um chamado da espiritualidade para ficar 48 horas sem celular. Foi impressionante o tanto de numbness que eu deixei pra trás, de perceber absolutamente tudo. E em um dos momentos começou a chover e eu saí lá no meu jardim e fiquei sentada só observando a chuva. E aí veio aquele pensamento de, cara, quanto tempo eu não tô aqui fazendo isso? Porque às vezes eu tô super busy, não só no celular, mas a minha mente tá ocupada. Entende? Exatamente. Então, gente, é sentir o cheiro da grama, a chuva, as coisas se movimentando à sua volta. Seus filhos, por exemplo, seus já estão grandes, né? Mas vi tudo piquitico. Vi nascer, né, inclusive. Pois é. Eu tive grávida. Mas o que acontece? A gente não tá sabendo priorizar. Aí que tá o perigo, porque são tantos os pratos empilhados, eu entendo que na melhor das intenções a gente dá o nosso melhor pro mundo e depois acha que ficar ali um pouquinho a mais na tela é um momento Vai de descansar. descanso. E não é um momento de descanso, gente, eu trabalho com isso. Sou muito grata à internet, mas a gente precisa saber colocar limite, porque isso tá tirando de nós vida. A gente tá Com deixando certeza. de viver essa presença, de sentir, perceber que tá vivendo, porque a gente tá hipnotizado. Então, hoje em dia eu também tenho muito mais critérios para o uso das telas, especialmente com as crianças, porque eles aprendem pelo exemplo. Sim. E eu tenho ficado, assim, mais, eu ia falar mais offline, não, quando eu tô presente. Quando eu faço stories, eu tô ali de verdade, quando eu posto. E eu dependo, meu trabalho depende disso. Mas é outro mundo fazer com presença do que fazer por fazer e fazer pra Total. estar lá, pra aparecer, porque senão o algoritmo vai esquecer você. Mas, gente, peraí, primeiro o algoritmo da vida? Que Deus, conta mais, nossa né? família. E aí, você está, né, jogando esse jogo também antes de mais nada? Perfeito. Senão... Ô Ju, como foi pra você essa transição de... Porque teve um momento que você transicionou, começou a falar sobre autoconhecimento, foi por esse caminho, e aí você já estava indo super bem, e aí de repente veio o desejo do motherhood. Vamos ser mamães. Você tinha medo que isso... Porque é o que eu falo, toda transição traz um medo. Tinha medo de, ai, será que agora eu vou querer parar? Será que agora isso vai atrapalhar a minha ascensão profissional? Quais eram os medos que apareceram Da quando você pensou nisso? maternidade, ai, medo do julgamento, porque é um monte de gente querendo dar um pitaco ali, então eu precisei entender quem eu era, quais eram os meus Tipo, ai, valores. dá uma fruta X, tem que dar essa. É, e daí Tinha quando isso. a gente tá ali confiante de que a gente tem valor, de que a nossa visão tem valor e de que a melhor pessoa pra remar o barco da sua vida é você. Quando a gente senta nessa cadeira e se apropria desse lugar de protagonismo, vão vir essas atravessadas, né? Porque às vezes a Sim. pessoa te atravessa com a opinião dela, vão vir. Mas você já não dá tanta permissão. Você entende quem é quem, você entende que muitas vezes o que a pessoa tá falando fala mais sobre ela do que você. E que no fundo, assim, pelo menos a maioria quer ajudar, né? Sim. Não dá pra gente falar todo mundo. No fundo, a intenção Muita é gente essa, quer né, ajudar.
E daí é você se fortalecer nesse lugar. Mas eu tinha medo dessa rejeição, medo de me sentir mal, de repente, expondo alguma das minhas verdades, que eu tava construindo, porque a gente tá construindo verdades Sim. na maternidade. Você não sabe o que vai funcionar pro seu filho. Não tem manual, né? Não tem Já manual. começou pelo meu parto. Eu fiquei lá toda espiritualizada, meditante. Sentada que nem Buda, com aquele barrigão, querendo um parto normal, natural. Tive uma cesárea de emergência, uma loucura. Foi um corre pra cá, corre pra lá, não sabia o que ia acontecer. Então, assim, a gente se E às vezes prepara. você tem que se entregar, né? É surrender E total, a vida né? te convida a surrender. Porque a gente não tá no controle. Então, a maternidade, ela me trouxe, assim, muitas inseguranças, ainda atrás. Mas quanto mais eu escolho... É só os primeiros 40 anos, amiga, fica tranquila. Beleza, acho que eu vou precisar dar uma meditada ali nisso. Mas eu percebo que quanto mais eu escolho estar do meu próprio lado e que discordar com o outro não é falta de respeito e o outro pensar diferente também não é falta de respeito, tá tudo bem. E a gente vive mais em paz. Mas a maternidade me fez reclaim esse lugar de eu tenho que bater no meu peito e eu sei como remar esse barco. Que senão a gente fica muito ali à mercê das opiniões e das aprovações. E isso não acaba, né? Não para nunca. Até porque, principalmente, acho que a gente que tá muito exposta, né, Ju? A gente tem que estar sempre, né, se acolhendo nesse lugar, entendendo qual que é o nosso valor no mundo, entendendo que, às vezes, a pessoa vai te hatear, mas não é por você, é por ela mesma. É um processo interno dela e assim, a gente vai errar. Como é que a gente tá lidando com esses erros, né? Então, trazer essa autocompaixão, baixar a régua da autocrítica, do autojulgamento, porque eles não estão levando muito longe, eles não te permitem acessar esse lugar de mudança pensando na maneira como o cérebro funciona. Então, quanto mais você acolher e falar, não é aquele acolhimento da gente se tornar acomodada. Tá tudo bem do jeito que tá sempre, né? Exato. Eu falo para as mulheres que eu mentoro, poxa, são empresárias, são empreendedoras, mulheres assim decididas, mulheres fortes, com tantas qualidades e muitas vezes elas se veem num ciclo e eu falo, se observa. Que tipo de pensamentos e comportamentos são esses? Cadê a sua autocompaixão? Porque você tá fazendo o seu melhor em tantas esferas e a gente sabe que errar é chance de aprender. Significa a maneira como você enxerga esse erro. Perfeito. Na palestra em inglês, a gente colocou, né? Failure is a success if we learn from it. Exactly. Total. Vamos contar dessa nossa jornada juntas? Vamos! Porque, gente, foi muito legal, assim. Eu acho que a Ju também tá num momento muito conectada com a espiritualidade. Eu também. Foi lindo na nossa viagem, porque a gente falou muito sobre isso. Sim. Mas eu lembro que ela me chamou no começo de 2024 e falou, eu intuo que vai, não foi assim? Eu intuo que vai rolar uma palestra internacional, vamos começar a se preparar para isso, e aí eu comecei a mentorá-la, e é muito legal porque a Ju é altamente treinável, é uma delícia treinar ela, como uma boa atleta mesmo, e como é que foi para você essa preparação até chegar ao palco? Quais eram as coisas que você ia trabalhando internamente até aquele momento de subir no palco e realmente own what you had done, né? Assim, como é que eu posso falar? Se apropriar, né? Desse teu lugar lá, em cima daquele palco internacional, na maior escola de autodesenvolvimento do mundo. Uau, e que palco, né? Quando eu descobri que eu tava no palco principal, eu falei, what the fuck? Me! E agora? Ai, dá um medo, né? Dá um suadouro nas axilas, né, amiga? Mas é isso aí. Mas é aquilo, quando a gente tem esse frio na barriga é porque tá crescendo. E eu tive realmente uma intuição de que, estou palestrando muito bem pelo Brasil, preciso me preparar. Já tinha ido palestrar fora em português, eu falei, então qual o tamanho do mundo, né? Onde que a gente quer chegar com isso? Vamos começar a se preparar. E aí chamei a Má, a gente começou a fazer 2 sessões por semana. E o que eu sinto desse processo? A gente começou muitos meses, aí o convite veio 2 meses depois, pra vocês terem ideia. Impressionante. Aí quando eu te contei, a acho intuição que você até viu nos stories, eu foi alguma vi nos coisa stories, assim. eu chorei tanto. E eu tava lá num grupo, né, de empresários que o Joel J, meu amigo, conduzia. E daí ele falou, não, porque esse ano, pra subir no palco junto comigo, lá na Mind Valley, um palco que eu já subi, eu acho que pela sua história, pelo não sei o que lá, eu ouvindo, né, a quem que ele vai chamar? Você, Ju! Eu?
E aí, na hora quando veio esse, mas você... Eu fiquei, assim, extasiada. Eu fiquei até meio atônita. E eu, cara, você já tá se preparando, mulher, é isso! Que legal. Você tá materializando, porque quando a gente dá esse voto de confiança pra Deus, Deus vai mandando, é isso, minha filha, eu já sabia, né? Eu já sabia, tá aqui, ó. Verdade. Você deu o passo, eu coloquei o chão. E a gente se esquece disso. Então veio o convite 2 meses depois, que a gente já tava trabalhando, ainda não tinha o tema da palestra, a gente tava limpando. Tava limpando o meu accent. acento, criando ali novas maneiras de expressar com expressões mais tradicionais mesmo da língua inglesa e tudo mais, aprimorando. Esse processo de aprimoramento foi uma delícia, gente, porque é tão tipo leve. Lapidar, né? É só limpezinho, gostosinho de fazer, né? E mesmo nos dias em que, quando a gente tá mais cansada, a nossa performance muda. Mesmo nos dias que eu tava meio assim bugada, era tão leve, né, amiga? A gente dava até tanta cantar, risada, a gente cantava, né, amiga? Dançava. Então, eu acho que a sua metodologia de aprendizagem faz com que mesmo uma mulher que é mãe de 2, que ainda não dorme uma noite inteira, que tem ali tantos pratos empilhados, consiga. Porque você também mentora altos executivos, C-levels. E é isso, é você poder se encaixar de uma maneira em que não gere sobrecarga para a pessoa. E você sabe muito bem como fazer a jornada ser leve e divertida, porque você é uma pessoa naturalmente divertida. E quando a gente está se divertindo, sabe o que acontece? Baixa julgamento, baixa autocrítica, aprende mais. Com certeza. Fato. Por que tantas crianças, a gente vê tantas propostas para criança que são lúdicas? Porque eles estão aprendendo e brincando, aprende mais. E adulto... A gente não deixou de ser aquela criança que a gente já foi um dia, né? Exato. Brincar ainda faz você aprender, né? Então, todo o seu repertório, não só da aprendizagem acelerada, que realmente eu posso confirmar isso, os meus primos, eu tenho família fora do Brasil, eu falo inglês com eles. E eles falam, nossa, você tá falando muito bem inglês, o que aconteceu? Eu falei, pois é, that's it, that's her. E foi muito bom, porque eu acelerei uma aprendizagem, um aprimoramento do que eu já tinha, de uma boa base de inglês, que não foi aquela coisa mega teórica, não. Muito fluido. E também a oportunidade de revisitar a construção, uma boa construção de palestra, que você também sabe fazer isso muito bem. Então, a gente conseguiu unir diversos atributos que me entregaram um resultado exponencial ali, porque foi incrível subir no palco. Ficou lindo, assim, gente. Claro, eu tava... Bate 1000 pensamentos, eu tava ansiosa e nervosa. Acho que se não tivesse, não tinha nem que ir, né, Ju? Eu penso assim, o dia que eu não senti um friozinho na barriga pra subir no palco, eu não quero mais subir. Se acostumou, se acomodou. E você estava lá comigo, né? Então, essa oportunidade de você acompanhar o palestrante, fazer essa viagem com ele, nossa, isso para mim foi um respaldo emocional tão grande. E você meditando junto comigo no dia, a gente fazendo toda a visualização, subindo no palco. E foi lindo, porque eu lá no palco, eu arrisquei trazer pensamentos que não estavam no script. Eu complementei falando de Deus e da espiritualidade, coisas que eu senti na hora. Isso é muito legal, você se apropriar tanto daquilo que você se sente capaz de até fugir do roteiro. É tipo assim, eu sei cozinhar, eu sei quais são os princípios da receita, eu posso colocar um ovinho a mais que vai dar certo. Quando você manda o freestyle, minha amiga, esse é o protagonismo. Mas é isso, tem que se colocar ali de forma maduramente ousada em algumas circunstâncias e se desafiar. Perfeito. E aquele foi um momento de desafio incrível e eu desci do palco falando, eu fiz um ótimo trabalho. É claro que você me conhece, que eu já desço do palco falando, não, aqui dá pra melhorar isso, aqui dá pra colocar aquilo, aqui dá pra trazer aquele exemplo. Mas eu vejo isso como being humble, sabia? É tipo assim, não é ser overcritical, porque às vezes a gente eu sei, eu né? Era. Mas é um lugar de o que eu posso aprender com isso também, porque eu posso aprender com os meus insucessos, muito, sim, mas com sucesso também. Também. Dá pra fazer melhor ainda. Melhorar. E assim, melhorar do ponto de vista de, puxa, foi ótimo, mas não tem nada que não seja bom que não possa melhorar. E eu tenho esse pensamento que é do aprendizado contínuo. Eu tô lendo um livro, inclusive, que hoje mesmo, uma das páginas que eu li, falava que os melhores líderes são aqueles que se perguntam como eu melhoro o que já tá bom. Lifelong learners, né? Sensacional. E pra mim, assim, amiga, foi uma dádiva. Eu tô super animada pra voltar a fazer o mentoring com você, porque eu sinto que é um momento de autocuidado. É um momento que a gente se diverte, a gente pratica, a gente fala sobre assuntos profundos, é muito bom. Pra minha autoestima, porque eu como disse, né, que
que eu gostava de ser a boa filha, eu gostava de trazer boas notas pra casa, eu ainda gosto, só que eu não faço mais pra provar nada pra ninguém, eu faço de presente pra mim mesma. E isso mudou tudo, me tirou do lugar do querer ser aprovada e querer ser amada pra um lugar em que eu me amo, eu me aprovo, eu me valido e eu sei quando eu preciso puxar a minha orelha. Perfeito. Então, hoje viver isso, a chance desse aprendizado contínuo, sabendo que eu faço isso por amor e não por medo, e não por, de repente, falta de autoestima, mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que é uma coisa que você fala que pra mim é quase que um mantra de vida, você acorda com você e dorme com você todo dia, cara. Sabe? Então, tipo, você tem que ser legal, você tem que ser a melhor companhia do mundo pra você. E acho que uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa viagem, quando a gente tava na Estônia ainda, a gente não tinha ido pra Dinamarca. Acho que foi no dia seguinte da sua palestra, você tava aterrissando aquele monte de adrenalina, um monte de coisa. Então ela tava num dia mais silencioso, e eu também, porque pra mim a Ju subir no palco é o meu troféu, ela subir no palco é o troféu dela, e eu vê-la subindo no palco era o meu troféu. E nesse dia eu falei, Ju, eu tô precisando ficar um pouco sozinha pra dar um download, e você, amiga, eu também preciso. E aí foi cada uma viver o seu processo. Eu fui sozinha, passear pela rua, que foi super empowering, foi um momento de tirar foto, de turistar mesmo, e você foi lá visitar os seus brechós maravilhosos da vida, que eu aprendo muito com o Ju, eu amo brechó hoje em dia. Inclusive, né, estamos aqui. Essa roupa, inclusive, é de lá, né, dessa viagem. A roupa que eu tô vestindo, a gente foi um passeio de brechó, e eu precisava mesmo. Então, eu sinto que a gente é feito, o ser humano, ele é feito de momentos, e a gente tem momentos de expansão e contração. E a gente não tá percebendo os momentos de contração e pedindo licença. E não é falta de respeito. Imagina você achar que, ou eu achar, quando você me falou, tô precisando ficar um pouco sozinha. Era tudo que eu tava precisando também naquele momento. Sim. Pra descomprimir. A gente é muito alinhada. E aí, imagina eu levar pro lado pessoal e falar, nossa, agora ela não quer mais saber de mim, caramba, eu quero que ela fique aqui me elogiando, dizendo que foi uma boa palavra. Não, gente, para, né? Então, quando a gente tem essa maturidade de entender o momento de expansão, o momento de contração e qual é o melhor que a gente faz por nós, dentro desse fluir da vida, aí sim que a gente tá bem para cuidar das pessoas que a gente ama, que a gente tá bem para tocar os nossos negócios, para ser mentora, para o que quer que seja. Mas se a gente tá negligenciando esse lugar de eu preciso ter o meu espaço, eu preciso ter o meu silêncio, e ainda que você pense, né, mas eu não tenho essa chance, nem que sejam 5 minutos. Sai de cena ali em algum contexto. Vai no banheiro, ou no almoço, né? Se você não tem esse momento de mindfulness, da presença no momento, esses momentos que poderiam ser nutridores de regeneração, para que você volte para o seu ser, eles passam porque você está distraída, né? Então é zelar muito pela descompressão e por esse momento de recolhimento, porque as nossas ancestrais faziam isso e a gente tá lá na performance a qualquer custo, e isso custa muito caro para nossa saúde, viu? Então, hoje em dia eu sou esse exemplo e eu vivo isso e eu admiro uma mulher como você que é capaz de me dizer com sinceridade, hoje eu preciso de um tempo para mim. Mesmo a gente fazendo uma viagem juntas, dividindo o quarto, tudo bem, que ótimo que você sabe o que você precisa e que você se banca nas suas escolhas. E que não necessariamente tem que ser aquela coisa do, eu preciso estar sempre bem pro outro, porque às vezes, e não era nem uma questão da gente estar mal, era uma questão de descompressão mesmo. Maravilhoso. Preciso de silêncio, eu preciso adoro estar ficar comigo, sozinha, bom demais, né? Eu tô voltando do mato, agora eu tava lá, fui conhecer o lugar onde eu vou fazer a minha imersão para mulheres, aqui Conta perto no um pouco interior. disso que eu vou estar lá, gente. Bora, tia. Conta, já vamos deixar informações aqui, tudo na descrição, gente, pro pessoal. Eu faço 2 imersões para mulheres por ano. É o que a gente poderia chamar de retiro, mas imersão voltada para mulheres que precisam de um momento para elas para reaprender a se perceber, a se nutrir, a descomprimir, a poder rir, a poder chorar. O que ela tá precisando, que às vezes a gente não percebe. E dentro dessa jornada de dinâmicas, de vivências, de integração com um grupo de mulheres, que é um grupo extremamente acolhedor, é uma egrégora tão maravilhosa e tão potente, que saem amizades dali, saem negócios dali. Então é uma oportunidade preciosa para a mulher revisitar os acordos que ela tem primeiro com ela.
Porque daí ela ajustando isso, aquilo, ela performa melhor na carreira, ela vai ser uma melhor mãe, uma melhor companheira, porque ela tá em dia com ela. Então a gente vai lá, revisita nossos acordos, dá uns gritos. Sabe aquele surto controlado? É ótimo, a gente faz alguns surtos controlados, porque a gente merece, a gente tá carregando muita coisa. Então é um momento de recuperar essa saúde mental, emocional, espiritual, poder soltar essa guarda do controle, e respirar e ser livre. Liberdade de ser é o nome da imersão. Maravilhosa, vamos estar lá sendo Em livres, maio, leves e soltas. Um pouco em menos maio, de que é o 10 mês vagas, gente, então tem que pensar mês do meu rápido. nível, vamos comemorar. Vamos então, comemorar. Adoro. Esses lugares, o ano passado tava na Chapada, no meu aniversário. Amo aquele lugar. É lindo, você se presenteia com essas oportunidades, né, amiga? Preciso. E é engraçado isso que você falou, Ju. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida também com essa sensação de, eu preciso produzir, eu preciso estar o tempo inteiro bem, eu preciso agradar os outros all the time. E eu acho que talvez só a maturidade e o autoconhecimento me trouxe de volta pra mim, sabe? De, não, cara, dá pra descomprimir, nananã. E se observar, porque como a gente tem um status quo de mente, a mente gosta de funcionar daquele jeito. Você muda um pouquinho, a mente já resiste. Nesse chamado que eu te falei, que eu tive de 48 horas para ficar sem celular, eu tive esse chamado justamente porque na sexta-feira aconteceu um episódio muito forte comigo. Eu terminei o meu trabalho mais cedo do que eu esperava. E aí eu que falei assim, cara, eu vou aproveitar que tá 31 graus e vou lá fora dar uma mergulhada na piscina e tomar um sol. I couldn't get myself into the pool. Eu dei 40 voltas na piscina e a minha mente falava, você vai 2:30 da tarde pular na piscina, você tá maluca? E eu não conseguia get myself in there. E aí eu fiquei, e me observei. Tipo, por que minha mente tá fazendo isso comigo? Porque é o status quo da minha mente. Vamos produzir, sempre que sentar na frente do computador vai ter uma coisa pra fazer. Associar o seu valor a quando você produz. Exato. E se você não produz, então não. Então não vai. A gente precisa rever esse acordo de merecimento. Perfeito. É uma das pautas do retiro, porque a gente dá tempo livre. E às vezes elas não sabem. Eu vou lá pra isso, viu, gente? Gente, juro, parece às vezes que a pessoa fica perdidinha, livre, livre, assim, não, o que eu tenho que fazer? Não, fazer nada, o que fazer nada? E daí a gente dá esse convite pra pessoa, quer ler? Vai ler, ou quer não fazer nada, olhar pra copa das árvores? Vai pôr o pezinho na água, vai dar um pulo na piscina, inclusive você pode pular na piscina, se você não pular eu te jogo, porque eu tenho liberdade com você. Vai, menina, tem liberdade. Se eu te ver lá na imersão, dando volta na piscina, eu vou falar, amiga... Tá querendo entrar, olha aquele passarinho. Vai. No fim, eu me joguei, foi muito bom, porque foi esse diálogo interno, eu me joguei, e quando eu tava dentro da piscina, eu agradecia, e falava assim, ai Deus, obrigada por eu ter me permitido esse momento, mas quantas pessoas não tão alertas o suficiente para saber que elas estão precisando disso. Ju, nas suas mentorias, né, no público que te segue, que na grande maioria é mulher, qual que você vê que é a maior grande dificuldade delas? É hiperprodutividade? Ou é essa falta de consciência, essa vontade exagerada de agradar a todos e desagradar a si? O que você enxerga de mais frequente? Bom, elas chegam muito à minha vida, as mulheres, buscando confiança, autoconfiança. Porque é aquilo, muitas vezes ainda está atrelado esse senso de valor à produção, então se ela está servindo a família, servindo os filhos, servindo ali a carreira, tocando a empresa, é ótimo. Mas muitas vezes elas se veem fora desse lugar, e qual é o papel dela enquanto mulher, assim, cadê? Esse lugar da confiança de que eu posso ser quem eu sou, eu posso falar o que eu penso, eu posso me colocar, eu posso dizer não. Então é um excesso de serviço. Elas servem. E servir a si mesma parece um absurdo. Parece egoísmo, né, Ju? Exato. Então isso acontece de tempos em tempos, né? Muitas histórias parecidas e lugares de repetição. Então elas me procuram porque elas sabem que eu entendo de ressignificação, de transição, de recomeço. Então elas estão precisando passar por algum recomeço, por alguma transição e sozinhas elas não estão conseguindo fazer isso. Especialmente transição de carreira. Muitas delas estão começando novos negócios ou já montaram um negócio e não conseguem pôr a cara para falar nos stories. Um exemplo, você fala, cara, a mulher já validou o negócio dela, tá faturando, tá rodando o negócio
E às vezes isso que é tão simples para nós, que somos comunicadoras digitais também, e não é, para outra mulher não é. Então elas recorrem a mim muitas vezes para ganhar essa confiança. Para dar esse passo de aparecer pro outro. De se mostrar, de ser vista. Do que os outros vão pensar ou é medo do que ela mesma vai achar de si? Tem do que os outros vão pensar, mas tem dela se sentir inadequada, tem dela se sentir menos competente, porque ela brilha no que ela faz, mas aquilo não é uma habilidade, mas a gente sabe que tudo é treinável. Então e ninguém dá vai começar ir super no passo dela. E tem mulher que me procura porque quer palestrar, porque quer escrever livro. Tem muitos casos, né? Mas literalmente as mulheres me procuram porque elas querem subir num palco novo. E quando eu falo subir num palco novo, não é subir no palco e palestrar como a gente faz necessariamente. Às vezes sim. Mas subir no palco quer dizer bancar as suas escolhas, é aparecer, de repente, de uma forma em que você vai ser também contribuição no seu entorno, digitalmente falando, começar uma rede social, falar mais sobre as suas verdades. Esse é o palco da vida real, em que ela tem a liberdade de ser quem ela é e ela quer se ver protagonista. Então é esse o trabalho que eu faço, de colocar essa mulher onde ela veio para estar, só que ela não está se dando o merecimento e a permissão de estar lá, e vem o sabotador. Quando ela chega ali perto, vem o sabotador e ela, não, ai, desvencilha. Esse lugar não é seu. Distrai. Mas você sente que isso também tem muito a ver com a maternidade? Porque a gente faz um movimento muito forte na maternidade, eu senti muito isso na minha, tá? Eu sou mãe e agora eu não sou mais nada. E aí, esse movimento de volta de agora eu também sou empresária, agora eu também sou professora, agora eu também voltei a ser mulher, foi muito difícil pra mim, porque eu sentia muita culpa de deixar de ser mãe em alguns momentos pra voltar a ser empresária. Porque eu nunca fui aquela pessoa que nasceu e brincava de bonequinha e falava assim, nossa, meu sonho da vida é ser mãe. Eu sempre fui uma career woman, eu também fui mãe. Entende? Mas eu tinha um lugar de muita culpa. Você sente que isso é uma constante nas tuas mentorias, nas meninas que te procuram? A maternidade está atrelada com culpa? Muitas vezes sim, eu vou falar pelo meu ponto de vista do meu maternar. A culpa que eu carregava nem era minha. Era uma culpa muito imposta por ainda algumas crenças da sociedade sobre o maternar, e que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser uma guerreira, porque ela vai ser boa em tudo que ela fizer. Não vamos ser boas em tudo. Mas será mesmo que a gente quer ser boa em tudo? Será que ser suficiente não é importante já? Ser o melhor que você pode, o melhor que você consegue ser nos papéis que você tem assumidos? Então eu via que eu carregava uma culpa, mas quando eu vi, eu falei, peraí, isso não reflete os meus valores. Eu estava replicando um modelo de pensamento do meu entorno. Por isso a importância da gente despertar para quem a gente é, através do autoconhecimento, da inteligência emocional. E aí, minha amiga, eu descobri comigo mesma que quando eu tinha esse tempo para trabalhar, tempo de qualidade, eu voltava melhor para casa. Era uma mãe melhor para os meus filhos, então a minha teoria começou a vir a partir dessa investigação, mas ainda tem mulheres muito presas a querer ser uma mãe perfeita, uma mãe maravilhosa, e a gente é a mãe que a gente consegue ser, e os nossos filhos, eu pelo menos acredito que eles nos escolhem. A gente é a mãe que eles precisavam ter, e isso seja um filho biológico, adotivo, um filho de criação. Os nossos destinos não se cruzam à toa, então se você tem essas características, se você tem essas sombras, esses pontos de melhoria, é porque vocês precisam passar por isso juntos. Isso não tira o seu valor. E muitas vezes a gente está ali passando uma vida inteira tentando ser alguém que a gente não é, achando que vai ser melhor do que quem a gente é atualmente. Isso é um grande engano, a tal da melhor versão, né? É, exatamente. Inclusive o livro de Ju, que prefaciou este livro também, é um livro que fala, esqueça a sua melhor versão, porque é exatamente sobre isso, sobre, cara, qual que é a melhor versão de você que não tem? É isso, é a sua melhor versão que você pode fazer de máximo agora, com as ferramentas que você tem. É o começar um vídeo do YouTube com uma câmera no banheiro cheia de eco. Exato. Eu não vejo meus primeiros vídeos no YouTube, por favor, para vocês não se assustarem. Mas, amiga, pô, vamos olhar por outro ponto de vista. É bom para vocês verem que é possível ter progresso. Exato, a gente melhora, gente. Até o cabelo a gente melhora. Nossa, eu já era jornalista e falava meio robozinho.
não tinha esse meu jeito, né? Essa personalidade, o meu tom, o meu timbre, era tudo meio, olá, no tutorial de hoje. Quem eu tenho que ser, né, Ju? É um susto, mas eu não tô me julgando quando eu falo isso, eu tô fazendo uma piada por um momento em que eu dei o que eu tinha e que bom, eu me orgulho disso. Exatamente. Mas eu precisei, porque perfeccionismo era uma realidade pra mim, e vamos deixar aqui bem claro, tá? Na maioria das vezes, perfeccionismo é só uma palavra socialmente aceita pra não dizer que você é insegura. Porque a Brené fala isso, né? O perfeccionismo, na verdade, ele parece um ato de protagonismo, mas ele é um ato de extrema vulnerabilidade. Exato. Você tá buscando a aprovação das pessoas, né? Então, por um tempo, eu acho que até o mercado de trabalho adorava pessoas perfeccionistas, né? Porque dava a impressão que elas cuidavam dos detalhes. Mas hoje em dia, eu acho que com esse tanto de autoconhecimento, né? Tanto que isso veio para a mídia também, as pessoas entendem que perfeccionismo talvez não seja o melhor lugar para estar. Exaustivo, porque não termina, nunca tá bom, não termina nunca, ali você tá sempre... E é muito diferente do lugar que a gente conversou agora, da melhoria contínua, porque a melhoria contínua envolve apoio contínuo. Intrínseco, é uma coisa que tá dentro de você se apoia. Não é essa cobrança contínua, são ordens completamente diferentes. É importante a gente salientar aqui, porque eu já estive nessa ordem que me desviava da minha melhoria. É exaustivo, é muito você cansativo. Cansa, né? Pelo amor, e daí depois a gente chega no fim do dia, deita a cabeça no travesseiro e começa aí que tá lá se chicoteando. Acorda e tá se chicoteando. Que tipo de relação a gente tá vivendo com a gente? E acordar e viver legal, assim. né? Vamos ser bacana com a gente. Ju, e quando a pessoa diz pra você, eu não tenho tempo pra cuidar da minha mente, qual que é o juízo que você faz? Não é um julgamento, mas o juízo que você faz de uma pessoa que fala, cara, isso é bobeira, cuidar da mente, vamos lá cuidar da nossa carreira, o que mais eu posso fazer pela minha carreira, o que mais eu posso fazer pra avançar, não tenho tempo pra isso. Qual é o juízo que você faz sobre uma pessoa que pensa assim? Bom, é prioridade, né? A prioridade dela é outra. Às vezes a prioridade dela não é avançar de fato, é só cumprir ali com papéis designados e beleza, vai fazer bem até certo ponto, mas se ela não cuida do principal ativo, a gente é nosso principal ativo. Pense. Verdade. Se a gente não tá cuidando desse ativo, como que esse ativo vai ocupar bem os seus papéis? Então é uma inversão de prioridades e de valores, na minha percepção. Enquanto essa pessoa não desperta para os pilares essenciais de qualquer performance, de qualquer protagonismo que estão ali inseridos na nossa saúde, e saúde são várias, né? Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira, e por aí vai, né? Então, se a gente não olha para isso, para esse sustento, esse alicerce, chega uma hora que espana, não vai muito longe. Esse pratinho cai, né? Exatamente. E aí custa bem caro. Então eu sinto que quanto mais a gente validar esse processo de saber pedir ajuda, de saber se cuidar, de saber abrir espaço para si, quanto mais a gente valida isso como sendo uma coisa boa, porque, poxa, amiga, 2025, ainda tem gente falando que terapia é pra louco. E se você é a pessoa que tá falando isso, olha, as pessoas mais sábias que eu conheço... Assim, líderes que eu tiro o chapéu, mulheres incríveis, estão ali na terapia, às vezes 2 vezes por semana. Para se conhecer, para conhecer o que você falou, o seu maior ativo. Não tem nada mais precioso na sua vida do que você, com o seu relacionamento com você. E ter ali a ajuda de um profissional que vai te ajudar a lapidar o melhor que você pode ser. Isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso. Então não é uma questão de ser louco ou ser são. É uma questão de você reconhecer que a gente pode ter alguém nos amparando, que a gente pode pedir ajuda. Isso não faz que a gente seja fraco ou fraca. Pelo contrário, todo médico não consegue. O médico não consegue se operar sozinho, não é? Exato. Ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Então eu penso muito nisso. Dar uma desmistificada, uma ressignificada em vários aspectos que ainda são réplicas, né? Geracionais, que as pessoas foram falando isso, foi passando de geração em geração. Eu espero que os nossos filhos aqui sejam os primeiros a quebrar esse estigma, né? E às vezes eu penso assim, poxa, mas tem dias que eu já tomei consciência sobre determinada questão
estão dentro de mim. Eu ainda dei uma deslizada com as crianças. Mas que bom, eles já vão ser da geração que vai rapidinho pra terapia. Já vai logo, já resolve. Tem o tio Júlio por aí, a tia Miriam, tá tudo certo. Que já deram mais de 500 treinamentos. Eu espero, assim, eles vão estar muito saudáveis e protagonistas quando os nossos filhos estiverem maiores. E dá-se um jeito, gente. E eles arrumam as cacas que a gente fez, tá tudo certo. Ju, qual que é a tua palavra do ano de 2025? Propósito. Caraca. Por isso os retiros, por isso a mentoria por isso a espiritualidade, né? Dharma do sânscrito é propósito. O ano passado foi devoção. E eu demorei pra ter a palavra de 2025, confesso. Eu fiquei meditando nisso. E meditando que eu tô falando, gente, eu não tava sentada como Buda, sem pensar em nada. Eu tava andando, conversando comigo. Louça, cantando minha japamala. Eu tava ali, mas trazendo isso pra consciência. Aí eu pensei, propósito. Por que propósito? Porque me ajuda a estar alinhada pros planos que Deus tem pra mim. É o meu propósito, né? O que Deus quer pra minha vida? Deixa eu ouvir mais sobre esses planos, que é realmente o que eu vim fazer. Perfeito. Então, quando eu me alinho a isso, eu priorizo melhor, eu faço escolhas melhores. Então, baseada nesse propósito, o que é o melhor que eu faço agora? Quais são os caminhos? Isso tá me levando pra lá? Não, então não. Isso tá me levando pra lá? Tá, então beleza. Isso tá me ajudando a ter uma qualidade de vida, porque tá me trazendo discernimento. E essa temperança também, porque a gente tem alguns impulsos ímpetos, de... né? Quando a gente tá no caminho, sempre aparece uma borboleta lilás sedutora, pra distrair a gente, né? E daí qual é meu propósito dentro da minha casa, com os meus filhos, com as minhas mentoradas, com os meus projetos, com a minha saúde, com a minha mãe. E daí eu vou fazendo melhores escolhas, então tá me norteando muito. Se você ainda não tem uma palavra de 2025, nunca é tarde, entendeu? Já depois desse episódio, pense no que reverberou no seu coração e o que é o que você mais precisa agora, porque querer e precisar é diferente, né? Às vezes a gente acha que quer um negócio, mas não é o que a gente precisa. Então o que você precisa agora, que seria muito bom pra você? Ter essa palavra vai te ajudar a nortear o rumo aí da sua vida, das suas escolhas, tá sendo muito importante. E o mantra? Tem um mantra que você tem todo dia e fala assim, esse aqui eu sempre falo pra mim mesma, se eu me percebo num momento difícil ou numa dúvida, tem uma coisa que você sempre amiga, se diz? Eu vou falar um mantra milenar, tradicional, é em sânscrito, mas eu canto 4 voltas da Japamala por dia, isso representa meia hora de meditação todo dia, que é o Mahamantra. Ele é dito como o mantra mais forte, o mantra que mais purifica, especialmente a nossa consciência, para que a gente tire esses véus da ilusão, que no sânscrito se chama de Maya. Então a gente tá iludido, né? É tudo muito sedutora, o nosso ego tá querendo levar a gente para um lugar diferente. Então, Mahamantra é o mantra que eu faço todos os dias, porque ele faz uma limpeza na confusão. Que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Fizemos juntas. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E eu vou cantando a Japamala, e assim, às vezes é você se conectar. Quem é o seu ídolo? É Jesus Cristo. Então se conecta com ele, fala algo para Cristo, se conectar com o seu caminho. São os orixás, de repente é um caminho da espiritualidade, são seus mestres espirituais ascensionados. É você realmente entender esse caminho e criar um mantra de conexão com esse caminho, para que você receba esses sopros divinos que estão inseridos na nossa vida, mas a gente está distraída demais. Perfeito. Então eu sinto que esse é o mantra que me conecta e que me coloca ali reverenciando o divino dentro das minhas crenças. E assim, amiga, de verdade, eu acho que o melhor mantra é a gente poder se olhar no espelho e falar: parabéns. Isso. Eu tô do seu lado, eu escolho estar do meu lado, eu me honro. Esse é um mantra universal, porque é você poder se apoiar. Para algumas mulheres é muito forte olhar no espelho e falar: eu te amo, se olhando no olho, né? Eu me amo. Mas de repente começar por: eu me admiro, eu me aprecio, eu me aceito, eu me aprovo. Também são mantras. Então, é trazer para suas práticas diárias aquilo que seria mais contribuição para o seu momento, de acordo com o que você precisa, não só com o que você quer. Ai, gente, eu ficaria aqui mais uns 3 dias e 4 noites com o Ju, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer em relação, antes de te entregar um little gift that I have for you. I love it.
como que você foi desvendando esse véu da espiritualidade na sua vida? Porque assim, a gente vai tendo vários vislumbres, você também, como eu, estudou em escola católica, então a gente tem esse primeiro contato com a espiritualidade, talvez de uma forma um pouco mais tradicional, e aí a gente vai se perdendo disso, depois volta. Como que isso apareceu com essa chama tão ardente na sua vida? Teve alguma virada de chave? Teve alguma dificuldade? Ou foi um processo que você percebeu que precisava revelar? Vou ser muito sincera, amiga. Veio quando o bicho pegou. Quando o bicho pega, a quem a gente recorre, entende? E foi perto de engravidar da minha filha mais velha. Eu tava passando por essa transição no YouTube e perrengue chique, tá, gente? Porque eu não tava com grandes problemas, não tinha nenhum familiar meu entre vida e morte, nada disso. Mas a gente não pode metrificar o tamanho dos nossos dilemas e dos momentos de transição. Foi um ponto de inflexão na minha vida em que eu achei que aquilo era uma carreira e de repente eu falei, gente, não é mais pra lá que eu quero ir. Então nesse momento eu comecei a estudar yoga, meditar e foi uma comunhão com Deus, mas que eu não conseguia chamar dessa forma porque eu não entendia muito bem. Sou grata a ter estudado num colégio católico, me deu uma base. Apesar de não ser praticante, eu gosto muito de várias filosofias, pensamentos. Eu até ganhei uma Bíblia de uma amiga, deixei aberta no escritório. Então, por algum tempo, a doutrina espírita me trouxe muitas respostas importantes, minha amiga. E eu continuei buscando. Então, já li alguns livros sobre budismo, gosto também de alguns ensinamentos. E atualmente estou estudando Bhakti Yoga, que são os estudos da literatura védica, e tá fazendo muito sentido para mim. E o que vai ser daqui para frente, eu não sei. Mas eu sou uma pessoa de coração aberto, eu sento na mesa com qualquer pessoa que creia em Deus, independente do nome que ela dê para isso, né? Se é Cristo, se é Krishna, se é Jeová, e o que quer que seja, que bom. E consigo hoje em dia ter ótimas conversas, mas é que eu sinto que eu fui abrindo meu coração para ouvir mais do que querer falar mais. Perfeito. Deixa eu ouvir, deixa eu sentir onde é que tá esse Deus. Nem sempre foi claro para mim. Eu nem conseguia falar muito sobre isso há uns anos. Sei. Mas eu acho que quando é aquilo, né? Você não consegue falar sobre algo que você não conhece. E se relacionar com Deus te dá a oportunidade de conhecer um pouquinho do cheirinho, assim, né? Porque a gente é muito iniciante nisso tudo, enquanto alma. Então você vai tendo uma nuancezinha desse cheirinho, dessa relação, e a partir disso você consegue falar sobre, porque você está desejando verdadeiramente se relacionar com o divino. E aí hoje para mim é muito mais leve, as crianças têm uma percepção diferente já disso, eu sou muito grata por eles já terem vindo com esse coraçãozinho aberto, mas eu precisei buscar aqui, buscar ali, eu sou grata a tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi e sei que ainda tem muito a aprender. É um caminhar, né? Eu acho que não para, na verdade, né? Esse caminho da espiritualidade na nossa vida, ele vai só ascendendo e é o que você falou, é um se relacionar. Assim como a gente se relaciona com a gente também tem que se relacionar com o divino e é parar aquele tempo todo dia para conversar com ele, para falar sobre isso abertamente, para pedir orientação, discernimento. Né? Ai, Deus me dá discernimento hoje para eu saber o que dizer, para eu saber como orientar as pessoas, né? É isso. E é isso que a gente vai se tornando. Nós vamos nos tornando como, amiga? Como fadinhas na vida das pessoas. Ai, meu Deus, tô animada, gente. And this is a little bit of what I think of you. You know, this is how I see you. A nossa fadinha. Oh my goodness. A nossa fadinha patinadora, né? That's amazing. Look traz... at my face. It's amazing, isn't it? Oh, thank you so much. Oh my God. Ai, we love it, we love it. Ju, muito fofo, né? Ai, que coisa mais linda. Vou deixar eu aqui do meu lado. Tá vendo? Gente, isso. Pra você estar com você mesma todos os dias. Gente, eu amei. Vou colocar no meu escritório pra me lembrar da minha essência. Exato, é isso. É como quando a gente tava lá no Mind Valley e a Ju subiu majestosamente. Depois a gente vai pedir pro Alex colocar uns trechos no final da Ju no Mind Valley no palco. Ela subiu de patins, gente, no palco.
palco. Parecia uma fada maravilhosa, coisa mais linda. Ai, foi bom demais, bom demais. Amiga, amei te receber. Fala para as pessoas onde elas te acham, né? Bom, eu continuo na internet, vai fazer 16 anos, então através do meu LinkedIn ou do meu Instagram, meu YouTube. Lá no Instagram tô como Juliana Góes. E por lá tem o meu link da bio, que tem todos os meus projetos, todos os meus programas, para vocês ficarem por perto. Juliana Góes Podcast, toda semana também. Perfeito. Inclusive, I want you there. Ok, I'll be there. Ok. I'll be there. Vamos colocar um link aqui embaixo pra galera se inscrever no retiro. Porque eu quero encontrar com essas mulheres lá, né? Também. Verdade. Ai, não é não? Eu amo, gente. Eu sou suspeita. É uma experiência tão gostosa. Eu queria fazer um por mês. Mas são 2 por ano, porque eu também tenho outras frentes, outras responsabilidades para poder receber bem essas mulheres. Mas é um dos meus projetos, assim, sabe? Que brilha os olhos, que eu fico esperando. Eu amo. Delícia. Vamos deixar um último recado pra galera. O que você diria pra uma pessoa que tá ali naquele ímpeto de aprender algo novo, não necessariamente inglês, mas quer aprender algo novo, mas ainda tá naquele auto-julgamento, ainda se convence de que não tem tempo, ainda se convence que não é capaz. O que você deixaria de recado? Vamos respirar nessa resposta, que ela é muito importante. Cada vez que você abre espaço para você se presenteia a pessoa mais importante da sua vida. E quando você se presenteia, você recebe isso de coração aberto. Quando a gente está de coração aberto, a gente se julga menos, a gente se cobra menos, a gente baixa a guarda da expectativa. E é assim que tem que ser. E o tempo que você tem agora, ele existe. Talvez você não esteja vendo, mas ele está passando. É a única certeza que a gente tem, é que esse tempo está passando. Não se deixa mais para depois. Que tipo de relação é essa? Né? Seja a sua prioridade. Very good. Amei, essa mulher é incrível, gente. Dá pra passar dias, eu amo passar dias com ela. Graças a Deus eu tenho essa honra. Te amo, amiga. Thank you so much for being here. I honor you. Thank you so much. Valeu, galera. Um beijo pra vocês.